Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. És meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor, sempre, sempre. E também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. És meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Deus abençoe Primeira Igreja Batista em Andaraí, suas congregações e amigos ouvintes da Palavra de Deus que junto com a gente tem crescido neste conhecimento. Para a honra e glória de Deus, estamos vivendo na nossa Primeira Igreja Batista em Andaraí o ano da consolação, com o seguinte tema: a mesma consolação recebida deve ser oferecida. E isso baseado em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz assim: bendito seja o Deus que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Graças a Deus que esse texto está dizendo que a gente não precisa inventar, a gente não precisa fazer nada diferente, além de confiar no que recebeu e transmitir isso para as outras pessoas. Amados, na coerência de que confiança não se impõe, mas se conquista, a confiança na consolação de Deus também vem por essa vertente, pelo fato de que não se deve confiar em quem não conhece. Daí, o Espírito Deus se fez conhecer em Cristo. Ele se tornou conhecido para que a confiança seja baseada na racionalidade e não simplesmente na intuição. Amém? Para se gerar a confiança do cristão ao culto racional, baseado em Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 3. Nas aflições, nelas que se distingue o consolo que guia para a confiança racional da vida eterna. Por que diz isso? Porque não é racional se acreditar em vida eterna nos fundamentos da nossa existência, mas é muito racional confiar na vida eterna baseada em que Cristo ressuscitou e que esse Cristo é um homem histórico, é um homem que andou na terra, que viveu, tem bastante relatos sobre ele para a glória de Deus. Não é só a Bíblia contando de uma forma mística, mas a própria Bíblia mostra com bases sólidas
para a honra e glória desse mesmo Deus. Amados, na semana nós estamos com o seguinte tema: a conduta de quem consola atesta a confiança racional. Ou seja, você vai ver o que eu faço, vai ver se minha conduta corresponde com o que eu falo, se minhas promessas correspondem e se a minha maneira de viver corresponde. Então, ao observar isso, a sua confiança é racional. Agora, se você simplesmente acreditar, quando aparece em qualquer lugar falando uma coisa bonita e vocês acreditam, deixa de ser racional. É uma confiança porque achou bonito, porque as palavras foram bonitas, mas é racional quando você encontra respaldo no comportamento e nas atitudes da pessoa que está trazendo esse recado, esse conforto. E dessa maneira, o texto que nós temos é 1 Tessalonicenses capítulo 2, de 10 a 13, que a gente foca o 10 e o 12, que diz assim: vós e Deus sois testemunhas, ou seja, vocês viram como eu me comportei. São testemunhas de quão santa e irrepreensivelmente nos portamos para convosco, com vocês os que creem, exortando-vos e consolando-vos, e insistindo que andasseis de um modo digno de Deus, o qual vos chama ao seu reino e glória. Ou seja, o racional também é o quê? É que nós não acreditamos em um Deus que nos ilude dizendo que vai ficar tudo bom aqui na terra, porque desde que sabemos da história da humanidade, que todos nascem e morrem. As pessoas lutam, conquistam as coisas e de repente nem elas nem as coisas prosseguem. 120, 130 anos, tudo desaparece. Então a nossa consolação é racional porque ela tem uma expectativa da glória de Deus. Nós andamos de um modo digno de Deus e pedimos que as pessoas façam isso, se é que acreditam que existe esse Deus, se é que acreditam que há uma esperança, se é que acreditam que há alguma coisa muito mais do que aqui na terra, porque aqui tem pessoas que são geradas e não têm nem o direito de nascer. Então por isso que seria injusto eu ficar aqui de boa na terra quando outros não têm esse direito. Nunca teve, ou de repente Deus vai consertar o mundo, consertar a terra, vai ficar tudo bom, e os que lutaram tanto no passado não vai gozar disso, seria injusto. Então Deus vai fazer que haja a ressurreição. Por isso que o texto da semana ele é muito claro, do mês, e é nessa esperança, acerca de vós, eu sei que ela é firme. Então é a nossa esperança isso. É essa firmeza de vocês, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, não temos mais o que fazer nesse mundo, só se iludir, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então a nossa confiança em Deus é uma base sólida, que pelo menos sai da ilusão de querer uma coisa aqui que ninguém alcançou. Então nós queremos uma coisa e acreditamos e esperamos numa coisa que foi prometida porque ressuscitou para nos dar essa segurança. E no caso de hoje, a nossa leitura se baseia, a nossa mensagem, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, de 5 a 8, que diz assim, o subtema: atesta-se a confiança do consolo na fé dos discípulos. Atesta-se a confiança do consolo na fé dos discípulos. Então vai ver se é racional essa confiança. Vejamos como diz o texto. Tessalonicenses 1, versículo 3, de 5 a 8. A gente vai ler esse texto. Pois quando estávamos ainda convosco, de antemão, vos declarávamos que havíamos de padecer tribulações, como sucedeu, e vós o sabeis. Por isso também, não podendo eu esperar, mandei saber de vossa fé, receando que o tentador vos tivesse tentado e o nosso trabalho se houvesse tornado inútil. Mas agora que Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre nos tendes em afetuosa lembrança,
anelando ver-nos, assim como nós também a vós. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos consolados acerca de vós pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Veja bem, é atestada a confiança do consolo na fé dos discípulos, porque os pastores também precisam de consolação. Os missionários que saem pelo mundo evangelizando precisam de consolação. E essa consolação é racional quando vem para eles notícias do campo que eles trabalharam, que eles conquistaram, que as pessoas que eles investiram nelas são pessoas que se firmaram na fé e que vieram tribulações, vieram tentações e toda a arte do maligno e não conseguiram tirar isso. E ainda percebem nessas pessoas a gratidão, o amor e o desejo de um reencontro. E nós temos sabido que o nosso reencontro está garantido, não aqui na terra, mas lá no céu. Por conta disso, essa consolação que guia para a confiança racional, ela traz todos os subsídios de quem foi conquistado pela fé da ressurreição, pela fé na graça e dessa confiança racional, poder demonstrar que essa pessoa está firme. E essa demonstração de um discípulo firme dá segurança aos seus pregadores, aos seus pastores, aos seus evangelizadores. Mas o que é que a gente vê mais de racional nisso? A gente vê de racional nisso porque cada uma pessoa já nasce dentro de uma cultura religiosa. Então a fé cristã é uma fé que a pessoa já não nasceu com esse instinto. É uma fé que ela adquire pelo conhecimento racional. Ela é ensinada, ela vai para a Bíblia, ela faz pesquisas, ela tem um desafio contra si mesmo, ela luta porque se sente traidor, porque eu era de tal religião, eu era de tal costumes. E essa mudança de mente, essa mudança de costumes para um culto racional é que prova que a sua confiança em Deus é racional, é pura e que vale a pena. E para encerrarmos, nós temos aqui a própria conclusão do guia, que mostra o seguinte: no começo da Bíblia Sagrada se vislumbra a confiança racional atestada na conduta de quem consola. Quando os irmãos de José se apresentam aflitos por medo da reação dele, e ele simplesmente os justifica, explanando a consolação de Deus dessa forma. Gênesis 50, 19 a 21. Olha como foi que José fez. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Agora, pois, não tenham medo mais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim ele consolou e lhes falou ao coração. Ou seja, José não tapeou dizendo: não teve nada não, deixa para lá. Não, teve sim. Vocês me maltrataram, vocês fizeram uma coisa que não deveria fazer. Mas fiquem em paz, porque Deus aproveitou isso para fazer uma coisa boa, e eu estou aqui bem, e graças a Deus, foi para isso que Deus me trouxe aqui antes, inclusive para salvar vocês e muitas vidas. Então veja como é que se conclui esse negócio. Nesse vislumbre, nota-se como cristão que presta consolo de confiança racional, todo aquele que, acertando como José no Egito, ou errando como Jonas em Nínive, assume a responsabilidade de consolar os outros, aceitando os danos. O que faz um consolador espiritual, um consolador racional de Cristo, é ele assumir os danos da própria consolação que ele está transmitindo para as pessoas. E você vê que José tomou para si todo o prejuízo, reconheceu que tinha erro das pessoas, mas ele enxergou Deus fazendo tudo, e ele se consolava e consolava os demais. Mas veja o que é que acontece com Jonas. Jonas 1, 12, 15 e 16. Disse Jonas: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei
que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e fizeram votos ao Deus de Jonas. Amados, foi tão racional a atitude de Jonas, para que os outros acreditassem que era verdade o que ele estava falando, que ele se entregou para morrer, sem medo de castigo, sem medo de condenação, tranquilo e calmo, porque Jonas conhecia o seu Deus. Jonas sabia do seu destino, e sabia também que aquela atitude dele ia honrar Deus, como foi salvo todo mundo daquele barco, daquele navio, e todos fizeram votos com Deus Todo-Poderoso. E quem conhece o final da história sabe que 120 mil pessoas foram salvas por causa dessa atitude de Jonas, aceitar o dano, consolando aqueles que precisavam e assumindo o seu próprio erro. Que Deus nos abençoe e que a gente aprenda, acertando ou errando, sirva para ser um consolador racional. Que Jesus nos abençoe. Amém, meu Deus. Amém.